Hoje eu queria falar rapidamente com vocês, eu não sei, eu vou tentar ser rápido, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque o assunto é profundo, a cura que muitos aqui estão precisando. E não é só física. O povo de Deus está precisando de cura. Estranho falar isso. Mas o povo de Deus está precisando de cura. Cura da visão, cura da audição, da visão espiritual, da audição espiritual, cura nos relacionamentos, não é verdade? Pais com filhos, filhos com pais, cura no relacionamento conjugal, certo ou não? Pai não sabe mais como lida com o filho, filho acha que sabe lidar com seus pais, precisando de cura. Vamos ver isso? A palavra que Deus tem para nós hoje. Cura pela obediência. Cura através da obediência. Olha aí para essa pessoa tão querida que está do seu lado, que é seu familiar, e fala assim, para o mais velho. Para o mais velho, fale para o mais velho, eu vou ser obediente. E você que é mais velho, fale para o mais novo, seja obediente. Virou motivo até de riso. Então, mas tem mais alguém que está aqui nesse lugar que é mais velho que todos nós juntos. Deus. Não é? Então o que nós temos que falar para Ele? Eu serei obediente ao Senhor. Tá certo não? Irmão, fala com vontade. Parece que essa palavra obediência é uma palavra de baixo calão. O pessoal não consegue falar. Fala aí, obediência. O maior exemplo de obediência, quem foi? Jesus. Obedeceu até a morte. Né? E morte de cruz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que é isso, né? A cura pela obediência. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma revelação tremenda de Deus, né? Um texto que nós lemos faz pouco tempo. Vamos lê-lo bem rapidamente, só porque nós temos pessoas que talvez não conheçam esse texto. Está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 14, nós vamos ler. 2 Reis 5, a parte do texto que fala da cura de Naamã, comandante do exército da Síria. Acharam? Acharam? Irmãos, antes de nós tratarmos desse assunto, essa questão de obediência, quem obedece, obedece a alguém, né? Tá certo? Quem obedece significa que se submete a alguém, tá certo? Tá certo? Hoje em dia, isso é extremamente questionado. O que é realmente obedecer? O princípio da obediência, as pessoas dizem assim, eu obedeço quando me convém. Isso não é obediência. Obediência é o reconhecimento de uma pessoa como alguém acima de você, e por isso você se submete. O que ela diz, você faz. Isto é obediência. E que me consta ainda, né, que os pais são autoridades sobre os filhos, está certo? Ou isso mudou? Nossa, que silêncio. Vocês não sabem sobre isso? É isso?
Então os pais mandam e os filhos obedecem. Tá certo? Eu estou vendo alguns assim com a cara assim meio... Esse pastor tiraram lá do fundo do baú. Irmãos, olhe para mim. Fale para você mesmo em alta voz. Eu não tenho o domínio do meu amanhã. Então, se você sabe que muitas circunstâncias nos cercam hoje e vão nos cercar amanhã, nós temos um Deus que nos guarda. Amém? Mas esse guardar de Deus também existe através da sua palavra, nos dando orientações que nos faz saber aonde andar e aonde não andar, o que fazer e o que não fazer, com quem eu ando, com quem eu não ando. É ou não é verdade? Não é isso? O Evangelho, ou melhor, pega toda a Escritura, ela é rica em orientações práticas para a nossa vida. Mas, se nós dermos ouvidos, nós estaremos obedecendo a quem? A Deus. Se eu não dou ouvidos à sua palavra, eu estou desobedecendo. Tá certo? Então, essa coisa para você ter noção, um dos sinais para eu vir para Minas Gerais foi pedir a Deus que Deus usasse a boca da minha mãe. Eu morava em Campinas, ela já morava em São Paulo. Usasse a boca da minha mãe para dizer se era para eu vir para Minas ou não. Esse pedido estava mais para ela dizer não do que sim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu e a Cris encontrávamos ela em São Paulo, minha mãe falava assim: filho, por que você ainda está em Campinas? Campinas é tão perto, filho. Por que você não vem morar em São Paulo? Fica aqui juntinho, achegado aqui com sua mãe, com seu irmão. Agora imagine, pedir para Deus usar a boca dela para me dar um sinal para eu ficar a 340 quilômetros agora da casa dela. Mas eu usei um princípio da autoridade. Eu falei: Deus, ela é minha mãe, e ela te conhece ainda há pouco, e ela é bem agarrada aos filhos. Então, se ela falar vai, é porque é do Senhor. E aí, quando eu compartilhei com ela, eu falei: mãe, então eu recebi uma proposta de ir para Alfenas. Onde é isso, menino? Falei: Minas Gerais. Meu Deus, filho, você vai ficar mais longe ainda. Eu falei: bem mais longe. Dá 340 quilômetros, dá umas 4 horas de viagem, pela Fernão Dias, uma estrada complicada. Parecia que eu estava torcendo para ela falar não, né? E aí ela se aquietou um pouquinho, né? Porque nordestina assim, acelerada, não fica muito quieta. E ela se aquietou um pouquinho. Eu não sei, eu acho que ela buscou uma voz dentro dela, deve ser isso, né? E ela falou assim: filho, se isso for de Deus, eu não posso te impedir. Eu não posso te impedir. Eu gostaria que, lógico, o que é de Deus é o melhor. Eu não gostaria de você longe, mas se Deus te quer lá, que você vá. E eu falei: mãe, eu creio que é de Deus, mas eu gostaria de ouvir a sua posição. Aí ela falou assim: vá, eu sei que você tem isso no coração, vá. Pronto, entenderam? E eu vim, né? Lógico que eu pedi antes outros sinais também, ou outra coisa depois, tal, mas são confirmações. Mas hoje eu não vou falar de relacionamento pai e filhos, mas relacionamento com Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1.
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nesses e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A cura pela obediência. Naamã é um dos grandes exemplos. Coisa interessantíssima, né? Deus não fez de uma forma comum, de uma forma incomum. Sabe por que Deus faz isso na minha vida e na sua vida? Permite circunstâncias que você não tem saída humana, você não consegue uma resposta fácil, e aí a palavra de Deus te aponta uma direção que não é comum para você, não é rotina sua, porque Ele está trabalhando em você mais do que te dar a solução da sua causa. Ele está trabalhando em você obediência. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Deus na tomada de Canaã, havia uma cidade fortificada chamada Jericó, né? Então, o que aconteceu ali? Deus deu a estratégia para fazer as primeiras bananas de dinamite. Foi isso? Não? Inventaram um tanto de pé de cabra lá? Não. Humanamente falando, a coisa mais doida foi a queda das muralhas de Jericó, né? O pessoal rodar em volta da muralha. Depois chega um determinado, né, momento, todo mundo rodando, agora todo mundo grita, e os que estão ali adiante tocando as trombetas. Ninguém põe a mão em muro,
Ninguém põe a mão em arma, nada disso. E as muralhas caem. Só aconteceu porque teve o quê? Obediência. Obediência dentro de uma estratégia nada humana. Estão entendendo, irmãos? Agora, eles tiveram a conquista, eles usufruíram, eles tiveram a sua fé ainda mais fortalecida. Quer dizer, a direção de Deus, não importa o que Deus diga, a direção de Deus é perfeita para a nossa vida. E o que está acontecendo? Nós estamos numa nação que diz que o Senhor é Deus. Estamos em uma nação que confessa Jesus Cristo como o Senhor. E é uma nação que está ao caos. Por quê? Porque uma coisa é o que fala a boca, outra coisa é o que está no coração. Não existe atitude de obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque é óbvio, se a pessoa não lê a palavra, ela já não quer saber o que Deus diz. Isso já é sinal de rebeldia, isso já é sinal de independência de Deus. Estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Porque quem quer vai atrás. É simples assim. Quem quer vai atrás. Agora tem pessoas que entendem assim, que o negócio é louvor. Louvor faz tudo na vida. Grande engano. Entendem isso, irmãos? Agora, veja bem. Pais, levantem as mãos aí. Vocês são um exemplo na sua casa. A obediência que você... Pais é pai e mãe, né? A obediência que você quer ensinar para os seus filhos, os teus filhos têm que ver você obedecendo a Deus. A reverência que você tem que ter a Deus e o fruto desta reverência acontecendo na sua vida tem que ser suficiente para eles entenderem que vale a pena se submeter a Deus. Do contrário, não vejo nenhuma diferença. Então, não é? Vamos dar uma corridinha bem rápida ali no Salmo 23. Textos bem conhecidos, né? Salmo 23. Acharam? O Senhor é o meu... Não é o seu cordeiro, né? Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele já foi, né? Já sangrou, né? Seu sangue já foi derramado lá na cruz. Agora, segundo Apocalipse, a visão de João, a visão de Jesus é revestido de autoridade e poder, não é? Que confirma a palavra que o próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Certo? Então, o Senhor é o meu pastor. Isso significa que eu sou o quê? Ovelha. A boa ovelha, segundo o próprio Jesus disse, a boa ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor, né? Identifica a voz do seu pastor e segue. Isso é sinal de obediência. Agora olha o que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei. Isso se eu for o quê? Ovelha. Obediente, que segue a direção do bom pastor. Por quê? Olha lá, verso 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A ovelha não sabe, mas o pastor sabe. Percebe? O princípio da obediência vai te levar a você ter refrigério, tranquilidade, proteção, não terá falta de nada. É o que o texto vai revelando, tá certo? Está entendendo, irmãos? Naamã, ele expressou muitas coisas ali, né? Mas ele não quis obedecer de primeiro porque ele fez uma avaliação pessoal da situação,
que envolvia a sua própria vivência, a sua vaidade, a postura, ou melhor, a posição que ele tinha, uma pessoa respeitada, uma pessoa temida pelo poder que ele tinha de conquista, era um cara famoso ali na região. Só isso. Mas ele estava voltando para casa leproso. Ele não tinha a solução. Ele encontrou o profeta, presta bem atenção no que eu estou falando. Ele encontrou o representante de Deus. Ele encontrou a boca de Deus. Ele teve uma direção de Deus, mas ele não seguiu, ele não recebeu. Só quando ele resolveu obedecer é que ele foi abençoado. Irmãos, nós estarmos dentro da igreja não nos leva à vida plena que o Senhor prometeu. Estamos na igreja, nós temos a grande oportunidade de ouvir, entender, mas cabe a mim e a você obedecer ou não. E aí vem as consequências. Não é verdade? Quer ver mais um pouquinho? Vai lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Só os primeiros versos. Se vocês obedecerem de qualquer jeito, obedecer de vez em quando, obedecer um pouquinho só, não. Se vocês obedecerem fielmente, quer dizer, se você obedecer tudo aquilo que o Senhor fala e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, e os alcançarão. Sabe por que Deus põe mandamento? Mandamento é assim, não tem opção, né? Mandamento é uma ordem. O mandamento existe para ser seguido. E o mandamento é lançado sobre nós para também, não para Deus identificar as pessoas, mas para que eu mesmo possa me perceber se eu sou uma pessoa que estou debaixo do senhorio de Deus ou não. O meu coração, se eu sinto que o meu coração não quer fazer aquilo que Deus manda, isso já me dá um sinal que eu preciso me curvar diante do Senhor, preciso buscar o Senhor, porque o meu coração está ficando rebelde. Isso significa que eu estou me afastando de Deus. Então, quando vem, por exemplo, qual é o primeiro mandamento? Depois que você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que crer e for batizado será? Aí faz assim: pastor, eu não estou preparado ainda. Rebelde. Rebeldia. A palavra nunca disse, quando você estiver preparado, seja batizado. Não. Aquele que crê deve ser batizado. Por quê? Porque não temos mais a circuncisão. Então, se não temos mais a circuncisão, porque agora a circuncisão, segundo Paulo, acontece no nosso coração, a questão pública hoje é feita através do batismo. Que as pessoas saibam que eu morri para a velha vida e agora eu vivo uma nova vida, eu vivo para Cristo. Isso é uma ordenança. Estão entendendo? Ordenança. O que se faz com ordenança? Se Jesus é o Senhor, você segue. Se Ele não é o Senhor da sua vida, é fácil ver. Não precisa falar. Não está seguindo. Entendem isso, irmãos? Por exemplo, uma outra que o Senhor faz e que a gente tem uma dificuldade ainda de lidar com isso. O Senhor, Mateus 28, ide. Vocês são meus discípulos? Somos. Então tá, meus discípulos.
Vão e façam discípulos de todas as nações. Se eu não fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra Deus, irmãos. Qual é a maior vontade de Deus? A maior vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Quem é o comunicador dessa verdade? A igreja. Esta é a maior vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Quero. Ide. Faça. Ah, mas sabe o que é? É que eu trabalho muito. Sabe o que é? Eu estudo muito. Sabe o que é? Eu sou tímido. Sabe o que é? Eu sou baixinho. Sabe o que é? Sabe o que é isso? Não está deixando Deus tratar com você. Deus entrou na nossa vida. Meu Deus, pastor, já até sei o que você vai falar. É isso. Deus não entrou na sua vida para te envergonhar. Deus não entrou na sua vida para te fazer um fraco. Deus entrou na tua vida para tirar a vergonha e te dar dupla honra. Mas não deixa. A igreja não deixa isso acontecer. Sabe por quê? Porque quando sai da tua alçada, quando sai do seu controle, você sai da obediência, você não aceita a obediência, porque a hora que você não tem o controle da situação, é Deus que tem o controle, e Deus está querendo ser Deus na sua vida. Ele não entrou na sua vida para ser um empregado, para ser um quebra-galho na sua vida. Ele entrou e só aceita este papel na vida de um homem, é o Senhor e o Salvador. É essa a posição dele, não tem outra. Não tem outra. Se você colocar ele em outra posição, você está debaixo de uma obra de engano, você está cego, está achando que está bem e está arruinado. Porque quem não tem Deus está arruinado. Pode ter tudo nessa vida, mas a morada celestial, só aquele que está selado com o Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Agora Naamã teve bons conselheiros lá, né? E aí ele resolveu obedecer. Foi abençoado. Pedrão estava lá pescando. Nada pegou. Lembra dessa parte? Lucas, né? A pesca maravilhosa. Está lá. Não, Senhor. Vai lá, Pedrão. Lança a rede aí. Vai para as águas mais profundas. Lança as redes. Senhor, passamos a noite toda pescando, e cá para nós, pescador sou eu, o senhor é carpinteiro, você não manja nada disso. Estou parafraseando, viu? Você não manja nada disso, Senhor, né? Mas, espera aí, me perdoe, Senhor, eu sei quem é que está falando, então preste bem atenção, eu sei quem está falando. Eu sei quem está falando. Eu sei quem... Você sabe quem está falando aqui? Eu sei quem está falando. E sob a tua palavra eu lançarei as redes. Foi a maior pesca que o grande pescador teve na sua vida. Foi aquela. Foi ou não foi? Um cara capacitado, experiente... Vai levar a rede inadequada para uma pesca? Não, mas a rede estava se rasgando. Nunca imaginou que ia pescar um negócio daquele. Os barquinhos todos preparados para a pesca, porque o ofício era esse. Ele era inexperiente? Não, mas os barquinhos estavam quase afundando. Por quê? Nunca imaginaram aquela quantidade. Irmão, Deus quer curar a mim e a você de uma vida empobrecida, de uma vida de escassez espiritual. Sabe por quê? Porque falta obediência. Não é você que manda em Deus, não é você que diz o que Deus tem que fazer na tua vida. Nós estamos invertendo tudo, invertendo papéis, invertendo valores, e desculpe, querido, te avisar, graças a Deus, essas inversões não cabem no reino de Deus. O reino de Deus já está estabelecido, está aqui na terra, está sendo implantado o reino. Ele não sofre variação, não. As trevas é que estão sofrendo variação. Estão entendendo, irmãos? Então, como você quer ter autoridade sobre o seu filho, e você bate no peito e fala que a igreja tem valor?
Quando o teu filho chega e vem na tua casa que você não lê Bíblia, você não chama ele para orar, ele não te vê orando, ele te vê fazendo um monte de coisa, aí depois você vem dizer para ele que ele tem que fazer isso e aquilo outro, não tem sido exemplo de obediência. Aí você quer que teu filho te obedeça? Complicado. Obedece quando é criança. Aí o pessoal fala que na adolescência o negócio descamba. Mas diz a palavra do Senhor que se nós ensinarmos as crianças no caminho que elas devem andarem, quando elas estiverem mais maduras, elas não se desviarão dele. Isso é o que Deus diz. E eu prefiro acreditar nisso. Só que isso significa constância. Todo dia, todo dia, todo dia. Né? Amém, irmãos? Agora, você viu lá, Deuteronômio 28. Se você ler até um determinado verso, você vai ver cada promessa maravilhosa. São bênçãos que vão atingir todas as áreas da nossa vida. Mas depois vem a maldição decorrente da desobediência. O que é desobediência? Falta de obediência. Ah, é? Então também tem consequência quando não se obedece? Pois é. Existe uma porção maravilhosa e profunda de cura de Deus para mim e para você, mas o remédio é um posicionamento, não é momentâneo, é uma decisão. Eu preciso obedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Que o pecado da rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Que a feitiçaria é abominação para Deus. E ele diz que o pecado da rebeldia é pior que o pecado da feitiçaria. Então o que o Senhor espera de nós? Pessoas que declararam, que entenderam que o Senhor é Senhor e Salvador. Então, portanto, eu tomei uma decisão. Ele está acima de mim. Portanto, o que ele diz é a verdade. Mesmo que ele diga algo que eu não concorde, o que eu vou entender? Que ele está errado? Não. Eu vou entender, meu Deus, como a minha visão está distorcida da verdade. Porque eu não concordo com isso que o Senhor está falando. Mas se o Senhor está falando, o Senhor tem a verdade. Então, pela minha confiança e pela minha decisão de entrega de vida ao Senhor, eu sigo a sua vontade. A minha vontade fica debaixo da sua vontade. Isso é obediência. Isso é submissão. E o que vai acontecer? Deuteronômio 28, capítulo 1 e 2. As bênçãos do Senhor virão sobre mim e me alcançarão. Pronto, significa que eu posso ficar em paz. Eu não corro atrás de bênção. A bênção é prometida, Deus é fiel para cumpri-la. Amém? E se eu obedeço, o que vai gerar? Vai gerar transformação. Transformação. Deus está trazendo sobre mim e sobre você um processo que iniciou na sua entrega, que significa, ele disse, eu te darei uma nova vida. Ela está sendo construída, ela está sendo edificada. Estão entendendo, irmãos? Mas é no princípio da palavra de Deus. Quando nós saímos fora, você vai ferindo toda essa construção. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche um pouquinho seus olhos. Aonde você está precisando de cura? Vê lá. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Ele pode te ajudar.
Se você identificar uma, duas ou mais áreas, não esqueça, antes de sair do culto, marca em algum lugar. Sabe por quê? Para que você, essa semana, comece a orar e buscar na palavra de Deus. Como eu devo agir aqui, Senhor? Qual é a forma, então, Deus? Senhor, o que eu preciso fazer, porque antes eu não te consultava, agora eu estou te consultando. O que devo fazer? Enquanto você não tiver resposta, não faça nada, a não ser orar e buscar a resposta. Senhor, eu estou aqui precisando da revelação do Senhor sobre esta causa. E eu não quero fazer como tenho feito, porque eu tomei uma decisão. Eu quero viver as bênçãos decorrentes da obediência. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso. Sabemos que as pessoas, um povo que anda com o Senhor, é um povo abençoado. Pai, nós queremos muito mais do que as bênçãos. Na verdade, nós queremos um relacionamento mais profundo com o abençoador. Nós queremos um relacionamento profundo contigo. Porque na verdade nós sabemos, Deus, que tudo que o Senhor fez não foi para aumentar bênçãos sobre os homens, mas foi para nos dar uma nova vida. E essa nova vida implica um relacionamento com o Criador. Pai, se manifeste mais ainda a cada um de nós, ó Deus. Senhor, que através da obediência, nós vamos descobrir que através da vida de obediência, o processo de santificação ele vai acelerar. Porque quem anda em obediência ao Senhor está num processo de santificação. Aleluia. Meu Deus, coisas grandes, maravilhosas vão acontecer, coisas novas virão sobre a nossa vida, porque é isso que a Tua palavra tem relatado, Senhor, para aqueles que andam em obediência ao Senhor. Aleluia. Senhor, o nosso lar vai ser transformado, os relacionamentos serão transformados ainda mais. Meu Deus, aquilo que fizermos, a Tua palavra diz, prosperará. Aleluia. Sim, meu Deus, então isso vai gerar muitas transformações na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. E nós queremos desde já dar glórias ao Senhor por isso, porque o Senhor nos prometeu e sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. Aleluia. Estende a Tua mão de poder agora, Pai, sobre esta igreja que se reúne neste lugar agora, Deus. Estende a Tua mão de poder, meu Deus, e começa a liberar cura. Aonde há enfermidade, nós ordenamos em nome de Jesus, toda enfermidade esteja deixando a vida das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, que essa semana seja uma semana especial na tua vida. Que você consiga entrar agora na nova dimensão espiritual através dessa palavra. Que você tenha testemunhos maravilhosos na semana que vem. Em nome de Jesus. Amém, querido? Uma semana de vitória para você. Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Exaltado seja o Senhor. Aleluia!